onde surgiu essa questão, primeiro, de trabalhar na área da beleza? Antes de tudo isso, eu sempre fui muito... Sempre quis crescer, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro, eu sempre busquei essa independência financeira, né? Desde quando, lá nos meus 11, 12 anos, eu já tive meu primeiro emprego. Eu e a minha mãe divorciada na época, não trabalhava fora. Se ela entrar aí, mãe, se eu estiver contando alguma coisa que eu não lembro direito, pode ir me corrigindo. Mas ela não trabalhava fora e nós tínhamos somente a renda da pensão alimentícia que meu pai dava para mim, para minha mãe e para o meu irmão. E era muito pouco, nós precisávamos de mais. E nós então começamos a produzir. Nós pegávamos, a gente fazia, era terceirizados, a gente começou a produzir tiarinhas, não sei se vocês lembram, eram umas tiarinhas trançadinhas que era para bebezinho. Então ela era um elástico assim, e a gente trançava tudo com fitas, aquilo, pra colocar na cabecinha dos nenéns, né, das meninas. E laços também. Então ela era uma fábrica que só fazia isso para recém-nascido. E aí eu comecei a trabalhar ali, ajudava a minha mãe nesse trabalho terceirizado, lá com os meus 11 anos, mais ou menos. Eu não lembro se a gente já tinha o meu irmão, mas eu acho que foi ali, entre 9, 10, 11 anos, eu fazia isso. Depois, a gente meio que parou com isso, a minha mãe começou, se eu não me engano, a minha mãe começou a trabalhar fora, e aí eu queria o meu próprio dinheiro, eu comecei a tirar fio de calça jeans, né? Então as facções, elas terceirizam esse trabalho. E aí eu ia lá pra casa da minha tia pegava esses jeans todos e eu ia lá tirar o fio, porque eu também queria ajudar e ganhar um dinheirinho. E aí assim eu fui, né, crescendo, sempre buscando alguma coisa. Até que eu consegui então, com os meus 16 anos, trabalhei como estagiária no BESC, aqui na minha cidade. Foram 2 anos que eu trabalhei de estagiária. E saindo dessa parte do estágio, até então eu não sabia o que eu queria da vida, né? Tava ali estudando, fazendo o 2º grau e tal, e ainda não sabia para onde ir. E aí, eu acabando o estágio do banco, eu fui trabalhar numa distribuidora de cosméticos. E aí ali começou a despertar o amor por essa área da beleza. Trabalhando nessa distribuidora de cosméticos, eu também já sempre muito vaidosa, eu sempre amei maquiagem, eu sempre amei cuidar dos cabelos, né? Então já era algo meu também. E aí trabalhando nessa distribuidora de cosméticos, eu conheci um mundo muito diferente, que foi o mundo dos cosméticos profissionais, né, dos cabeleireiros. Eu tive contato com muitos cabeleireiros de toda a Santa Catarina, né, e tive contato com técnicos profissionais que vinham de São Paulo, do Rio Grande do Sul, até do Paraguai. Então, esse lugar que eu trabalhava era o foco, era o polo distribuidor de cosméticos na época, não tinha outros. Todos os outros que existem hoje na região aqui onde eu moro, a maioria veio dessa empresa, né? Aí eu trabalhei ali, tipo, eu era muito novinha, né? Até tenho uma gratidão enorme por esse homem que me contratou, né, pro meu patrão na época, porque ele teve muita paciência. Enfim, eu era muito imatura, só pra vocês terem uma noção, vou contar, gente, todo mundo tem jeito nessa vida, olha só, é muito engraçado. Eu, novinha, né, imagina, eu trabalhava na frente de casa, era só eu atravessar a rua. No que eu atravessava a rua, eu tava em casa ou eu tava no trabalho. Aí meio-dia eu ia pra casa almoçar. Gente, eu dormia. E aí chegava 1h30 da tarde, que a Tati não chegava pra trabalhar. Olha como esse homem foi usado por Deus.
ele mandava o meu colega de trabalho dizer assim, ó, vai lá chamar a Tati que eu acho que ela dormiu de novo no sofá. Olha só, né? Então, assim, ele teve muito carinho, muito cuidado. Na verdade, eu era uma menina, né? Uma criança. E ele teve muito carinho, muito cuidado e me ensinou muitas coisas, né? E aí ali eu fui tendo esse contato. E nós fazíamos essa empresa, eu não vou citar nomes, né? Até porque não conversei com a filha dele, nem sei se ela gostaria que eu citasse, mas quem me conhece sabe de quem eu tô falando e qual é a empresa. Nós fazíamos congressos para cabeleireiros. Então ele foi assim, aquele homem, ele era um homem super, ultra empreendedor, assim. Ele tinha uma visão fora da realidade que todo mundo tinha aqui na nossa região. E aí ele trazia as mega profissionais, sabe? Ele fazia uma mini feira aqui, ninguém nunca tinha visto aquilo ali aqui. Imagina, isso era em... deixa eu pensar, fazer as minhas contas. Isso era o quê? Eu tinha 17, então isso era em 97. Ele já tinha toda essa visão, né? De feira, sabe? Ele trazia como se fosse uma Hair Brasil, uma mini Hair Brasil pra cá. Assim, então era algo muito legal. E aí a gente montava aqueles estandes, então eu tinha contato com muita gente. E aí eu olhava aqueles profissionais lá no palco e pensava, nossa, que legal, que massa, olha lá como é que eles estão fazendo, olha aquele corte, olha aquele penteado. E só porque assim, eu também tinha muitos bloqueios, né? Então eu pensava assim, não, isso eu nunca vou alcançar, nunca vou chegar nesse nível, porque imagina, capaz, eu, né, numa cidade do interior, vindo com tantos bloqueios na parte de infância, né? Não, isso não é pra mim. Mas eu amava aquilo ali, eu achava, eu sonhava, assim, como se um dia eu estivesse ali. E aí foi passando, né? Pessoal, não esqueçam de curtir aí, por favor. E convide as pessoas para estar assistindo a live. E aí nisso eu fui passando e resolvi fazer um curso de cabeleireiro. Então em 2001 eu fiz um curso básico, aquele bem básico mesmo, de cabeleireiro. E aí fiz assim fazia alguns trabalhos freelance, trabalhei em um salão em Içara, eu trabalhava na distribuidora de segunda a sexta e depois eu ia pro salão trabalhar no sábado e à noite. Só que não sei, eu ainda era muito imatura e não tinha certeza do que eu queria, mas eu sabia que eu queria vencer na vida, eu sabia que eu queria ser uma mulher independente. E aí ao mesmo tempo Oi, Gil, é verdade, né? Eu passo um filme na cabeça da gente. E aí, ao mesmo tempo, eu vendia também semijoia. Então, eu trabalhava na distribuidora, eu vendia semijoia e eu trabalhava num salão de beleza. Porque eu queria sair do nível onde eu estava, eu queria crescer. E aí foi passando tal, até que aconteceu de eu precisar sair da distribuidora, eu não quis mais ficar ali, enfim, foi uma fase da minha vida onde eu decidi ficar em casa. Fiquei um ano, deu uns 8 meses em casa. E nesse tempo que eu fiquei em casa, que eu não trabalhei mais em lugar nenhum, eu cheguei a fazer faxina também, porque daí eu não conseguia ficar em casa parada, aquilo pra mim não dava, eu não saí pra procurar emprego, não falei com ninguém, simplesmente uma pessoa que eu conhecia precisava de faxina, eu fui na casa dela fazer faxina. Então daí eu vendia lingerie, nessa época eu tava vendendo lingerie e fazia faxina na casa dela uma vez na semana, tá? Então assim, eu sempre quis vencer, né? E sempre corri atrás realmente dos meus sonhos. Para mim não existe trabalho que não seja digno, né, para alguém estar executando. Então não tem problema nenhum em falar que eu fiz faxina. Fiz sim, né? Lavei roupa dos outros, sim. Fiz comida para os outros, né? Limpei o banheiro da casa dos outros. E aí eu decidi assim, não, agora chega de ficar em casa, né, tipo, sabe, foi uma fase assim que eu meio que introspectei, né, eu fiquei estagnada ali, e aí eu disse, não, chega, vou correr atrás dos meus sonhos.
E aí fui, enfim, procurei emprego, comecei a trabalhar então numa loja grande de semijoias e ouro, né? Cheguei no nível de gerência, de gerenciar a loja de varejo, então eu tinha uma gerente, tinha um proprietário, tinha a gerente geral e tinha eu que gerenciava o varejo. E enquanto eu gerenciava aquele varejo ali, eu também atendia algumas pessoas, fazia cabelo de algumas pessoas e tal, tava sempre meio que puxando para essa área de salão. E foi um tempo também muito legal ali, só que eu cheguei assim, não, chega, eu quero ter o meu próprio negócio. Olha só, pessoa, eu quero ter o meu próprio negócio, eu não quero mais ser funcionária. Eu tava determinada. E aí eu tive um contato com, sabe aqueles marketing multinível, onde você vende um produto e você começa a subir o nível e tal. E aí eu entrei nisso, aí chamava as pessoas, fazia reunião, ia na casa da minha tia chamava um monte de gente, olha o que eu já fiz. E aí a gente fazia essas reuniões e tal, e eu vendia produto e ia crescendo ali na empresa. E aí dentro disso, essa pessoa que me ajudou muito nessa parte desse marketing multinível, ela me incentivou muito a dar cursos. E até agradeço muito a ela, né, por ela ter me incentivado. E aí ali eu comecei então a me aperfeiçoar mais em sobrancelhas e em maquiagens. Fui para São Paulo, fiz um curso de maquiagem numa empresa assim muito renomada, né? Esse curso ele foi um curso focado para editorial de moda e passarela, e aí eu foquei muito nisso e comecei a dar aulas. Daí e nesse meio tempo todo aí que eu saí dessa empresa, fui montar meu próprio negócio, eu também abri uma loja de semijoias em Cocal, que é uma cidade próxima da minha. Abri uma loja lá, fiquei 1 ano e meio nessa loja de Cocal com semijoias. E dentro dessa loja eu também dava cursos ali dentro, daí eu botei maquiagens para vender. E aí eu comecei a dar curso, eu dava curso de sobrancelha, eu dava curso de maquiagem e trabalhava também numa escola de cursos profissionalizantes em Criciúma, onde eu também dava aulas, eu tinha acho que 3 ou 4 turmas, se eu não me engano, de maquiagem e designer de sobrancelha. E ali eu cresci, então todo mundo me amava, sabe? Tipo assim, eu era uma professora muito querida pelos meus alunos. E pela empresa também, eles pagaram um curso para mim de estética facial, daí eu me formei e comecei a dar curso de estética facial. Então assim, eu sempre busquei dar o meu melhor, sempre busquei crescer. E terminando, né, tipo, eu tava ali e tava muito legal, só que eu percebi que a loja de semi-joia, ela não tava me dando o retorno que eu esperava. Eu tava tendo muito mais retorno na parte de maquiagem e sobrancelha do que na parte de semi-joia. Então eu resolvi fechar a loja, porque é uma cidade, não é na mesma cidade que eu moro, então eu ainda tinha que ter deslocamento, tudo isso. E aí eu fechei a loja lá. No que eu fechei a loja, eu foquei totalmente em maquiagem e sobrancelha. Daí, gente, olha só, pessoa empreendedora, achei um fornecedor de maquiagem importada. Eu pegava o meu carro, eu enchia o porta-mala de maquiagem e durante o dia eu saía, tá? Eu atendia, sabe, eu vou falar que pra quem é aqui da região vai saber do que eu tô falando, né? Mas eu vendia pra Siderópolis, eu vendia pra toda a região de Criciúma, vendia pra toda a região de Sara. Eu batia de porta em porta de salão de beleza e oferecia as maquiagens importadas e oferecia o meu trabalho de cursos de maquiagem de sobrancelha. E quando eu fechei essa loja, eu fiquei com uma dívida, porque eu tinha comprado a loja, eu tinha comprado acessórios, eu tinha comprado um monte de coisa, então eu fiquei com uma dívida. Só que isso não me travou, porque eu disse, não, eu vou conseguir pagar essa dívida, né? E aí eu peguei essas maquiagens e tal, e corri atrás. Gente, em 2 meses eu paguei tudo que eu tinha, tudo que eu devia, tudo. Não fiquei nada para trás, eu consegui pagar toda a minha dívida com relação à loja. Aí eu comecei a focar muito assim, uma agência de modelos
me contratou e eu comecei a ser modelo, não, tô brincando. E eu comecei a produzir todas as modelos, tá? Tudo que era desfile elas me chamavam, tudo que era editorial de moda, sabe? Catálogos e tal, elas estavam me chamando. E eu comecei a crescer muito nessa área. Cresci bastante. E eu cheguei a atender em 3 salões ao mesmo tempo. Eu atendi em 2 salões em Criciúma e 1 salão em Içara. Então, quem me chamava primeiro, eu ia lá atender. Maquiagem e sobrancelha. Aí chegou uma hora que, tipo, não dava mais conta. Eu não conseguia mais. Ou eu montava um espaço para atender todo mundo ali, né? Porque eu tava perdendo muito tempo andando de local em local. Calma que daqui a pouco eu já vou chegar onde eu quero chegar. E aí tá, foi indo, e eu fui ficando conhecida. Eu tenho vários catálogos guardados de editorial de moda que eu produzi. Só que ainda faltava alguma coisa, sabe? Eu queria algo mais. E eu comecei então a atender na minha casa, assim, separei um espaço assim dentro da minha própria cozinha, sabe? Eu dividi com tipo como é que a gente chama? Agora fugiu o nome, mas eu dividi assim, manual mesmo, sabe? Eu esqueci o nome do negócio ali que a gente divide o ambiente quando a gente quer. Aí separei aquilo lá, dividi o ambiente e fazia atendimento aqui. E assim, ó, uma chamava outra, e a minha clientela começou a crescer. Que eu tive que então tirar e começar a atender em todo aquele espaço. Então eu abri todo o espaço e comecei a abrir o meu salão. Daí ali eu abri o salão realmente, fiz inauguração, né? Chamei a família e algumas clientes. E eu tenho cliente dessa época, assim, clientes assim maravilhosas, fiéis, que eu ia atender ela na casa delas. Ela conta até hoje, assim, Tati, tu me socorreu, porque fulano de tal ia na minha casa me maquiar e me deixou na mão, simplesmente me ligou e disse que não ia vir. E não sei da onde, eu não lembro como ela descobriu o meu número, me ligou, e é minha cliente até hoje, sabe? E a gente tem um relacionamento de bastante carinho. Eu atendo toda a família dela. E aí ali eu fui crescendo, daí eu vi que ficou pequeno, daí eu ampliei o salão e comecei a trabalhar com tudo, né, dentro de salão. E aí eu comecei a ver, sabe, como se fosse aquele sonho de lá daquela distribuidora, que eu olhava aquelas pessoas no palco e dizia, nossa, será que um dia eu chego lá? Será que isso é pra mim, né? Mas eu era assim, ó, nessa época até eu abri o meu salão, eu tive muita resistência. Por que vocês podem se perguntar assim, por que tu não abriu o salão, né? Quando tu fez o teu primeiro curso lá em 2001? Por que tu andou tanto, vendeu tanta coisa, fez até faxina, né? E tinha essa resistência. Gente, eu era muito ignorante. Tô falando pra vocês, assim, algo bem sincero, assim. Eu era ignorante, eu achava que, assim, ó, sabe qual era o pensamento que eu tinha? Cabeleireiro é aquela pessoa que não deu certo em nada e vai tentar fazer o cabelo dos outros, entendeu? Tipo, não estudou, não fez isso, não fez aquilo, aí não tem nada pra fazer, vai lá, abre uma portinha e vai ser cabeleireiro. Então eu tinha essa visão, eu tinha uma visão muito distorcida, muito ignorante. Isso mesmo vendo o pessoal de sucesso lá no palco e tal, porque aquilo ali pra mim era uma coisa surreal, tipo, era muito distante, aquilo ali nunca iria acontecer comigo. Então eu sempre olhava só aquele nível ali daquele cabeleireiro pequenininho que atendia em casa, na portinha, sabe? E aí, quando assim eu comecei a ter essa maturidade, eu comecei a me desbloquear, eu comecei a entender de quem eu era, eu comecei a entender que Deus me fez para crescer, que Deus me fez para governar, que Deus me ama, que eu sou alguém especial, que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas, que eu posso fazer a diferença nesse mundo, sabe? Construir uma história.
Aí eu comecei a ver que eu era capaz de fazer essas coisas. E aí, trabalhando muito no salão, tal, tive um contato com um ex-colega de trabalho daquela época lá da distribuidora. Ele abriu uma distribuidora para ele, e aí eu tive contato com ele, e ele começou a instigar isso, porque como eu já dava muitos cursos, né, eu dava curso já, na época eu já estava dando curso de maquiagem, design de sobrancelha, já estava dando curso de corte, já estava dando curso de mechas, tá? Eu já estava bem nessa, só que eu dava os cursos para poucas pessoas, não cursos de multidão, né, cursos VIP. E aí ele, vendo o meu potencial, ele me incentivou a trabalhar com eles e fez um convite para mim ser técnica da marca. E aí aquilo para mim, meu Deus, que desafio! E agora? Será que eu sei falar em público? Ai, que medo, gente! Vocês já tiveram, já estão me acompanhando ou assistiram um vídeo? Eu tenho feito uma série Pare de Procrastinar, porque isso fala muito comigo. Então, tudo que eu falo ali é porque eu já resolvi isso dentro de mim, tá? E quando eu conto aquela história ali que caiu o chapéuzinho do palhaço e eu me bloqueei, era quando eu fui convidada para ser técnica mesmo, a primeira coisa que eu pensei assim, meu Deus, que medo de errar em público, que medo de falar uma besteira, que medo de não ser aceita, que medo de as pessoas não gostar de mim, que medo, hoje eu não tô nem aí, entendeu? Tipo, a pessoa, não gosta do meu jeito de falar, não gosta de como eu sou, não sabe, não me importa, porque eu sei quem eu sou. Mas naquela época não, eu tinha medos, né? E aí é onde vem a grande chave desse vídeo de hoje, que eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi esse boom, assim, nessa área de colorimetria, na área de mechas, na área de ser técnica, né? Porque existe uma diferença para quem não tá na área, às vezes não entende, né? Para cabeleireiro é a mesma coisa que técnico e tal. Não, existe uma diferença. Uma pessoa que ela é técnica, o conteúdo, o que ela estuda é muito mais profundo do que um cabeleireiro, do que a prática de cabeleireiro do dia a dia, entendeu? A prática de salão do dia a dia é o que os cabeleireiros sabem e fazem. Agora, a teoria, sabe, aquela coisa mais profunda, aonde você entende de tricologia, onde você estuda toda essa parte de cosmetologia, enfim, é a parte dos técnicos, tá? Então, quem puder aí, por favor, gente, curta aí o vídeo. E se vocês puderem compartilhar com os amigos de vocês, agradeço muito, porque eu quero chegar aí a 200 likes. Depois eu vou também salvar, né, e deixar essa live aí há mais tempo também no Insta, mas quem puder aí curtir e compartilhar, agradeço muito. Então, e aí, quando ele fez esse convite, eu comecei a procurar. Não, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso eu quero mais. Eu não me sentia capaz de chegar numa plateia de 300 pessoas, de 400 pessoas e apresentar o meu trabalho. Então, o que eu vou falar? O que eu vou fazer, né? Se alguém me fizer uma pergunta, Então, eu vi essa necessidade de ser técnica. E aí, nisso que eu pesquisei, descobri a Hair School. Hair School, como eu falei antes, é uma academia internacional, né? Ela forma técnicos, técnicos internacionais para... Oi, Ké, tudo bem? Beijo. Falei um pouquinho aí do meu passado, depois tu assiste tudo que tu vai passar um filme na sua cabeça. Aí eu fui lá, pesquisei, procurei e achei a Hair School e decidi fazer o curso lá. Não tinha todos os recursos, né? Mas como sempre eu, empreendedora e caruda, né? Fui até os meus... na época eles eram os distribuidores onde eu estava trabalhando, fui até eles, consegui metade do curso, então eles me patrocinaram com metade do curso
E a outra metade daí, então, eu tive que pagar, né? E aí eu fui para São Paulo, fiz esse curso, um curso de uma semana, gente, é uma imersão, sabe? Eu pensava assim, gente, esse povo é louco. O curso começava às 7 horas da manhã, terminava às 10 horas da noite. Era prova em cima de prova, prova em cima de prova, e teoria, estudar. E nós chegávamos no quarto, aí a gente dormia em quarto, às vezes com 3 ou 4 colegas ali do curso. E a gente ainda ia estudar, a gente ia dormir de madrugada e a gente lia ali e uma tomava a lição da outra e sabe, tipo uma coisa assim surreal, assim, como se você tivesse mergulhado ali dentro daquele estudo. E foram assim, a semana inteira, das 7 da manhã às 10 da noite, sabe? Aquele, tipo, era um bombardeio de informação, mas aquilo ali, ela fez, assim, aquele curso, é como se ele tivesse feito uma lavagem cerebral. Se eu ainda tivesse alguma dúvida do quão importante é um profissional cabeleireiro, ali morreu tudo. Então ali eu tive curso de visagismo, eu tive curso de tricologia, de cosmetologia, oratório, que era, né, uma das coisas que eu também estava com um pouquinho de medo. Fizemos apresentações, nossa, enfim, o curso foi assim transformador na minha vida. Esse curso eu fiz em janeiro de 2015. E aí dali, gente, olha só, eu fiz em janeiro de 2015, era isso que eu tava tentando achar, mas eu não achei as fotos do curso de janeiro de 2015, eu não sei onde eu coloquei. E aí dali, nesse curso de janeiro de 2015, e depois em março eu já fiz um evento com 100 pessoas. Em abril eu trabalhei, gente, olha, pra mim isso foi uma grande conquista. Eu trabalhei num stand com o microfone na mão, falando na Hair Brasil, uma das maiores feiras da América Latina, aqui em toda, né, nossa região, enfim, não só Brasil, é uma feira internacional, né? E eu tava lá, trabalhando no palco, falando, sabe? Então aquilo para mim foi transformador. E aí dali a gente fez vários eventos, né? E dentro desses eventos eu resolvi fazer um outro curso, que seria o curso pós-ciência, pós-formação. Então eu fiz o formação em janeiro de 2015 e eu fiz o pós-ciência deixa eu ver que você não foi, setembro de 2015, tá? Então no mesmo ano eu fiz o formação e fiz o pós-formação. E até deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui nessa fotinho, não sei se vocês vão conseguir visualizar bem certinho. Ali, ó, eu tô com um troféuzinho na mão, não sei se vocês conseguem ver. E no primeiro formação, é sempre feito assim, ó, a Graciele, ela faz com que as pessoas, ela faz com que a gente dê o melhor, sabe? Então ela incentiva muito a competição, assim, ela incentiva muito se esforçar mesmo, sabe? Correr atrás, não tipo, ganhei 7 ou 8 na prova, não. Era para correr atrás, para ganhar 10 em todas as provas. Então eu fui muito despreparada, assim, eu não imaginei que vinha tudo aquilo ali. Então teve muitas pessoas que já tinham lido livros, que já tinham estudado antes de chegar lá na formação. E aí tiraram o primeiro lugar. Só que, gente, eu não fiquei com inveja das pessoas que tiraram o primeiro lugar. Eu coloquei na minha cabeça que eu não aceitaria menos que isso no próximo curso que eu fosse. E aí eu corri atrás e eu tirei o primeiro lugar no curso formação, no curso ciência pós-formação em setembro. Eu tenho meu troféuzinho aqui até hoje. Deixa eu ver aqui, Elis. Te acompanho desde o seu início e como você vem crescendo profissionalmente. Te admiro muito e me espelho muito em você. Obrigada, minha linda. Você também é uma grande, super profissional. Também tenho visto que você tá dando bastante cursos aí, né? Legal, é isso mesmo. Então, assim, a gente não precisa ter inveja dos outros. Porque, assim, na verdade, a inveja, ela é algo que todo mundo tem, sabe? Não existe esse negócio de dizer assim, o santo não tem inveja. Não existe. Todo mundo tem. Só a diferença é o que a gente faz com esse sentimento de inveja. Ou a gente pode paralisar
achando que não vai nunca chegar lá, não vai ser capaz. Ou a gente pode ficar querendo o que é dos outros, ou a gente pode decidir assim, ó, eu sou capaz e eu não aceito menos que isso. Eu quero ou isso ou mais. Mas eu não quero o que é da pessoa, eu quero conquistar o que tem para mim, o que Deus preparou para mim, sabe? Eu não quero o prêmio do fulano, eu quero eu conquistar o meu prêmio, eu quero eu vencer na vida, eu superar os meus traumas, meus medos, meus desafios. Né? Essa é a diferença. E aí eu decidi assim, não, eu vou ser primeiro lugar. E eu fui primeiro lugar. Gente, isso pra mim foi um uau, um orgulho, né? Eu consegui o primeiro lugar na turma de formação. E aí ali continuou totalmente a transformação na minha carreira. Hoje, assim, eu me sinto uma pessoa muito mais preparada, muito mais segura, né? Continuo estudando sempre, fazendo curso sempre. Tanto é que agora eu vou, essa semana agora, que tá entrando, eu vou passar dia 13, 14, 15 e 16 em Porto Alegre fazendo um curso. E chegando, ainda tendo mais uma semana aqui no estúdio, depois eu vou para São Paulo e faço mais esse congresso que é dia 1, 2 e 3 de março. Então assim, ó, gente, não existe assim, dizer assim, eu já sei tudo e eu não preciso me reciclar, eu não preciso me aperfeiçoar. Precisa sim, o bom profissional precisa crescer, ele precisa estar sempre se aperfeiçoando. Obrigada, Magali, excelente profissional, a Jane Amandi, as vencedora. É isso aí, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Agradeço muito a torcida, o apoio, o pessoal que entrou aí, que curtiu, né? Mas o intuito dessa live é justamente essa, falar qual foi a minha história profissional e dizer qual a diferença que a Hair School fez na minha vida. Que foi isso, realmente foi me trazendo segurança. Hoje eu tenho, eu conquistei muitas coisas, hoje eu tenho a minha sede própria, que eu conquistei, eu corri atrás, eu trabalhei, sabe? Então, tudo que, sabe, eu não ganhei nada, não caiu nada do céu, não chegou assim, tipo, meu pai tinha uma herança e me deu dinheiro, ou, né, nada, eu tive que correr atrás, eu tive que ir galgando e ganhando e ir subindo degraus e ir crescendo para poder chegar no que eu estou hoje. Se você me perguntar assim, está feliz? Estou. Está satisfeita? Não, tenho muito ainda a conquistar, né? Então os meus sonhos são grandes e eu vou correr atrás deles, né? Eu tenho amigas porque assim, ó, gente, eu não consigo ver alguém do meu lado estagnado. Eu não consigo. Então, tipo, hoje eu não tenho funcionários no salão. Eu tenho sócias. É diferente. Eu tenho parceiras. Então, às vezes as pessoas falam assim, cuidado com o que tu fala que a Tati vai te botar pra rua. Não, não é minha funcionária. Ela é minha sócia, minha parceira, entendeu? Por quê? Porque eu entendi que eu vim para ajudar as pessoas a conquistar e a vencer. Eu não preciso ter escravos, né? Então, quando a gente fala, igual eu falei no vídeo de ontem, né? Que a palavra trabalho, muitas vezes ela tá vinculada ao castigo, a escravo, né? E fica muito isso na mente, né? No cérebro da pessoa. E eu não consigo isso, sabe? Então, quando as meninas começam a trabalhar comigo, elas... Às vezes eu ofereço um fixo, mas isso é por pouco tempo. Eu já chego e já falo assim, agora você vai correr atrás da sua clientela, que curso que tu pode fazer, o que tu pode fazer de diferente. Eu não quero, sabe, eu quero ver as pessoas crescerem ao meu lado. Eu quero, dentro desse meu ciclo, eu quero pessoas que também querem conquistar, pessoas que querem ser empreendedoras. Eu fico feliz quando eu vejo quem está do meu lado conquistando, vencendo. Tá? Então, é algo meu, assim, se alguém vir conversar comigo, eu vou estar sempre falando que ela pode, que ela vai conquistar, porque é algo que eu acredito. Eu sempre penso assim, se alguém me dá algo para mim fazer que eu não sei fazer, eu sempre me espelho em quem é fera nesse assunto. Então, assim, se o fulano sabe fazer isso, por que eu não tenho capacidade de fazer? Não é verdade?
eu vou lá, vou treinar, vou correr atrás, vou me aperfeiçoar e vou alcançar também o sucesso naquilo que eu decidi. Então, assim, ó, todo ser humano ele pode ter sucesso naquilo que ele determinar. Então, tudo vai de você acreditar. Acreditar que você pode, acreditar que você é capaz, acreditar que Deus te deu total capacidade para você sonhar, né? Colocar em prática e conquistar os seus objetivos e os seus sonhos. Então, as meninas, quando chegou ali dia 5 de janeiro, eu mandei uma mensagem já para elas. Oi, já fizeram as metas para 2020? E aí, algumas falaram assim, já fiz, mas não anotei. Eu disse, não, então anotem, né, gente? A gente precisa anotar as coisas, fazer tarefas. Porque o cérebro a gente esquece. Então tem que estar sempre ali anotadinho, de vez em quando dar uma consultada, sabe? Então, a gente tem que ter a meta, né? A curto prazo, a longo prazo, a médio prazo. Então você vai ter as suas metas e como você vai. E aí você tem que anotar também como você vai alcançar aquele objetivo. Como você vai alcançar aquela meta. Tá? E aí eu instiguei elas, depois chamei elas ao vivo, assim, vamos lá, vou fazer uma reunião, olha, meu projeto é esse, eu quero que vocês façam isso, vocês querem? Vocês topam? Aí a gente tem medo, a gente tá com medo, daí não é pra ter medo, gente, só vence quem arrisca, só conquista quem dá o passo, quem dá o primeiro passo. Posso fracassar? Posso. Pode, você pode fracassar, mas você vai aprender com o seu erro, né? Então, assim, a pessoa que fica parada por medo de fracassar, a pessoa que fica parada por medo de quebrar um negócio, ela nunca vai alcançar algo a mais porque tá sempre com medo, né? Então, assim, se eu tivesse pensado assim, eu não vou abrir um salão meu, eu abri uma loja e eu quebrei, né? Eu abri uma loja e eu fiquei com dívida, e agora? Vou abrir um salão e se eu quebrar também? E daí, se eu quebrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar os caquinhos ali e vou levantar e vou correr atrás de um outro objetivo, de uma outra coisa. Certo? Então, é isso aí. Deixa eu ver o que mais o pessoal falou. Todos somos capazes. É isso mesmo, Dani. Obrigada a todos que falaram. Palavras de incentivo, elogios, amei. Vamos ver se tem mais alguém aqui que falou alguma coisa diferente ou fez alguma pergunta. Não sei se alguém de repente gostaria de fazer alguma pergunta sobre as coisas que eu falei. A Val disse que aprendeu muito comigo nessa época que eu trabalhei como técnica daquela marca lá específica. Lembro de quando você tinha a loja em Cocal. Eu fiz muitas amizades naquela época lá. Muita gente legal, assim. Muita gente bacana passou pela minha vida. E é legal que assim, as pessoas passam pela nossa vida e às vezes marcam, né? A nossa história, marcam a nossa vida. Então, a gente tem que pensar muito nisso. O que eu estou fazendo para marcar a história e a vida das pessoas que estão ao meu redor, né? Então, sempre buscar fazer essa diferença. E eu quero agradecer a todas as minhas clientes também, as pessoas que são fiéis aí ao meu trabalho, agradecer a todas essas outras pessoas que eu comentei, né? Que me ajudaram desde lá da minha época lá, a pessoa, né, desde meus 10, 11 anos, os meus primeiros trabalhos. Então, agradecer a minha amiga que me deu até o emprego de faxineira, sabe? Agradecer enfim, todas as pessoas que passaram pela minha vida e que marcaram a minha história, que me deram bagagem, que me deram maturidade, que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Obrigada, Jane. Linda. Você também é maravilhosa. E é isso, gente. Vamos lá. Depois eu vou deixar essa live aí
ainda ao vivo, se vocês puderem estar compartilhando, tá? Pra gente chegar aí nos 200 likes, porque eu quero ganhar um prêmio. Então, se eu alcançar 200 likes, 200 curtidas nesse vídeo, eu vou ser premiada, eu vou receber mais um prêmio lá nesse curso no dia 1º, 2 e 3 de março, tá bom? Deixa eu ver o que eles botou. Tati, estava muito afim de fazer um curso na escola da Graciele, agora você me motivou ainda mais. Vai que é top, faz toda a diferença. É muito legal.